superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia 3 de setembro, terça-feira, nossa Igreja celebra a memória de São Gregório Magno. Vamos rezar juntos o Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te, sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nos apresenta Jesus como aquele que fala, que age com autoridade. E nesse Evangelho nós vemos num determinado momento que um demônio se manifesta através de um possuído. E ali o demônio começa a falar quem Jesus era. E Jesus manda que ele se cale. É interessante nós olharmos esse fato. Ali talvez tinham vários que não tinham fé, vários que não acreditavam. E quando o demônio começa a falar de fato quem Jesus é, Jesus manda que ele se cale. Nós devemos olhar isso com atenção, porque às vezes nós ouvimos falar do outro e acreditamos. Às vezes eu ouço falar de Cristo e eu acredito. Isso não é bom, porque se eu ajo com alguém, com Jesus, com pessoas, a partir de outros, eu já estou tendo um pensamento pré-concebido. E aí dá errado, não tem como dar certo. Jesus, nesse Evangelho, nos ensina a fazer experiência, a estarmos juntos, a nos relacionar. Os antigos diziam que para dois jovens casarem era necessário comerem junto um saco de sal. O sal rende, dura. Essa palavra, essa metáfora dos antigos ensinam que é necessário esperar, é necessário conviver, é necessário se relacionar para conhecer os pensamentos, para conhecer os sonhos. Só assim eu conheço o outro de fato. E o Evangelho nos ensina isso. Jesus pede que o demônio se cala, não porque ele estava falando mentira, porque ele estava de fato falando quem era Jesus. Mas o importante não é isso. Se eu ouço que Jesus é o Altíssimo, grandioso, eu vou me relacionar com ele esperando isso. Mas Jesus, o Altíssimo, ele se fez homem, não para nos ensinar a grandeza, mas para nos ensinar que Deus acolhe a nossa fraqueza, que Deus acolhe a nossa pequenez, para nos ensinar a partir daí que Deus é grandioso. Portanto, irmãos, nós devemos tomar cuidado com aquilo que ouvimos, para acreditarmos nas palavras de outros, da tentação, do demônio, das pessoas que nos cercam. Nós devemos primeiro fazer a experiência.
Nós devemos primeiro buscar conhecer, para a partir daí ter a nossa concepção. A partir daí, de fato, dizer o que é e o que não é. Que nós possamos pedir essa graça de termos um pensamento forte, para não nos deixar ludibriar e levar por qualquer pensamento contrário à nossa fé, contrário à verdade que Jesus nos mostra. Ó Senhor, nesse Evangelho que o Senhor ordena que o demônio se cale, porque dizia quem o Senhor era, dai-nos a graça também de calar todas as vozes que tentam nos dizer, nos ensinar quem são as pessoas. Que nós possamos com humildade nos relacionar, deixar que o Senhor mesmo nos revele através da convivência, da amizade, dos relacionamentos, quem são as pessoas. E muito mais do que isso, quem é o Senhor. João Paulo I nos ensinava que todas as pessoas são belos lugares, são espaços sagrados. E quando nos deixamos levar pelo julgamento, pela fofoca, nós condenamos esses lugares. Por isso, Senhor, dai-nos a graça de contemplar, de ver a maravilha que existe em cada ser humano. E assim também, dai-nos a graça de compreendermos quem o Senhor é. Não somente a tua grandiosidade, a tua divindade, mas o teu amor que se fez um conosco, pequeno, simples, pobre, para que assim nós possamos de fato compreender a tua grandeza, o teu poder. Dai-nos, Senhor, pela intercessão de São Gregório, todas as graças que necessitamos para crescer na fé. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e São Gregório, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.